Oi, pessoal, voltamos. Tivemos um probleminha com a internet aqui. Vamos iniciar novamente, tá bom? Peraí, só um minuto, gente. A gente vai iniciar nossa live novamente. Vivi Arts. Oui, o ATIs. Dois T's. Essa. Só um instante. Tô mexendo. Oi, Vi! Igual, Menina, travou tudo, né? travou tudo, menina. Olha, eu Sem vou falar. problema. Desculpa, viu, Ainda bem pessoal? que a gente Que estava no estava nos começo. assistindo. E aí parou novamente, menina. Nossa, olha, Não tem brincadeira, problema. viu? Não tem Mas estamos ao problema. vivo, acontecem essas coisas, né, É gente? lógico. E é Vi, mais desculpa. gostoso. Vamos continuar, Vi, Vamos por lá. favor. Então, voltando, né? Sempre fui uma pessoa que me cuidei, sempre fiz meus exames. E quando foi agora, dia 19 de fevereiro de 2022, eu dormi e acordei com esse caroço que eu não tinha, né? Foi até engraçado, porque na hora que eu acordei, eu tive a sensação que eu estava sonhando, que eu estava com alguma dor. É como se fosse um sonho mesmo. Mas aí na hora que eu levantei da cama, eu coloquei a mão e ele era bem palpável já. Ele já parecia como se fosse uma azeitona preta. Eu nunca tinha tido, nunca tinha sentido, sempre fiz autoexame no banheiro, tomando banho, sempre tive esse costume, né? Já tinha tido uma amiga bem novinha, com 32 anos, que tinha tido câncer de mama, assim, um bem radical, então Uhum, eu já era mais velha na época, então eu fazia já uns 6 anos, 7 anos que eu sempre me examinava mesmo com bastante medo, né? Mas não teve muito o que fazer, né? Eu fui atrás de fazer o exame e foi bem rapidinho. Ele crescia, eu sentia todo dia eu sentia que ele crescia. uhum. E quando foi dia 4 de março, uns 20 dias depois, eu tive a notícia de que era realmente um câncer de mama, né? Foi assim, chocante. Na verdade, eu nem entendi muito bem o que era, para falar a verdade. Uhum. Acho que eu fiquei um pouco anestesiada. Acho que, na verdade, na hora que eu recebi a notícia da minha médica, ela me ligou, porque eu não ia ter. Era uma sexta-feira à noite, quando saiu o resultado, não dava para eu ir até o consultório, né? Na hora eu chorei e falei que eu não queria morrer, porque eu achava que era a coisa mais fácil que ia acontecer comigo, né? Porque eu pensei, eu vou morrer, né? E eu não queria, eu falava assim, eu não quero morrer, eu não quero deixar meus filhos, eu quero ver minhas filhas casar, quero criar minhas filhas, eu não quero morrer com 40 anos. Uhum. E, então foi bem chocante. Mas, depois de acho que 1 hora de histerismo, de choro, eu olhei para as crianças também chorando, porque eu até fiz uma coisa feia, né? Na hora que ela me ligou, eu estava junto com todo mundo na sala. Uhum. E eu contei, porque aqui em casa a gente conta tudo para todo mundo, né? A gente não é aquela família de ficar escondendo as coisas. E Essa aí, menina. então, aí na hora eu já mandei pro meu filho mais velho, que ele já não mora mais aqui, as pequenas já estavam na sala com a gente, então todo mundo já estava se abraçando, chorando, como se fosse uma Uhum. despedida mesmo, né? Sim. E depois de 1 hora assim de choro, de histerismo, eu olhei para a cara deles e falei, gente, eu não vou chorar mais. E eu vou lutar contra isso, porque isso aqui não é meu. Verdade. E foi muito na hora, assim, porque eu acho que a dor deles levantou a minha luta mesmo, né, na hora. E no dia seguinte eu já falei com uma médica, porque aí você já começa, né? Você não entende nada, nada, gente. Na hora parece que você não sabe nem ler nem escrever. Sim, é Essa é a verdade. sensação. Você não sabe para onde você vai. É verdade. Mas nesse momento a minha sogra falou que ela já ia marcar eu com o mastro dela, porque nessas horas as pessoas que já passaram, ou uma pessoa mais velha, que já tem esse acompanhamento, já te dá uma luz. Por isso que eu falo, não guarda só para você. Já na hora, já fala, já coloca num grupo de WhatsApp. Gente, eu preciso de ajuda, alguém me indica, alguém fala algum caminho, né? Porque você fica É. muito perdida na hora. E a minha ginecologista, ela me indicou 2 mastros, mas era sábado e domingo. Eu não tinha condição de falar com ninguém. Então eu tava me sentindo
no meio de um buraco, sem luz. Mas eu comecei muito rápido a minha químio, porque o meu tumor é o triplo negativo. Ele é um tumor muito chato, né? Ele é de crescimento muito rápido. Sim. E ele é muito agressivo, então quanto mais você demora, ele já vai andando para outros órgãos, ele já corre o risco de dar uma metástase, né? Sim. Então, meu médico já em 15 dias já comecei a químio. Uhum. Foi assim, uma glória para mim, né? Porque eu sei que é difícil também para muitas pessoas começar rápido. Eu agradeço muito por isso, né? Todo dia eu agradeço na minha vida. Acho que desde o dia que eu recebi o resultado, acho que todo momento da minha vida eu agradeço demais, né? Porque eu também tenho a oportunidade de tratar, é uma doença que tem cura. Então, por mais que você ache que você vai morrer, mas você não morre, você tem muito tratamento, você não pode achar que você vai morrer, né? Verdade. E eu, graças a Deus, eu tenho um pensamento bom, né? Eu nunca fui uma pessoa pessimista. Então, isso daí eu acho que ajuda. Eu falo que 50% do meu tratamento eu acho que é o pensamento bom, né? A gente não pode pensar coisa ruim no meio do caminho, né? Vamos resolver aquela situação e vamos tentar ali e vamos, acabou, né? Sim. Aí foi indo, né? Eu cortei meu cabelo curtinho, eu sempre tive um cabelinho de nada, mas um cabelinho aqui, assim, no mínimo, né? Durante 41 anos da minha vida, né? E aí, quando eu cortei o meu cabelo, o médico falou, vai dar 16 dias da sua primeira quimio e seus cabelos vão cair todos. Aí eu fiz um cortinho bem batidinho, assim, e falei, gente, eu não tenho condições de andar no elevador, de andar na rua e não contar para as pessoas o motivo disso. Né? Porque é um estilo novo, mas não era o meu, né? Aí eu contei no meu Instagram, falei o motivo que eu tinha cortado o cabelo, e o que iria acontecer comigo, que eu estava entrando num tratamento. E aí eu comecei a dividir com as pessoas, porque eu sempre tive muito contato, eu sempre trabalhei com muitas mulheres, tive muito contato com as mães das crianças da escola, e eu não tinha como não falar, né? Sim. E a gente sabe que a gente passa por uma fase que a gente muda o nosso visual, né? A nossa aparência. Por mais, eu sou uma pessoa que eu adoro o sol, eu adoro a praia, por mais que eu sou branca que nem a neve, mas eu sempre tava queimadinha, nem que fosse para descascar, mas eu tava sempre queimada, eu comecei a ficar branca, né? Sem poder tomar sol. Não podemos. Nada. E eu fiquei muito feliz, sabia, Cláudia, de poder dividir com as pessoas. Sim. Porque eu comecei a receber, nossa, eu vou te falar assim, tanta coisa boa. Era louvor, era música, era mensagem, era salmo, era uma palavra. E aí eu comecei a dividir, né? Eu comecei a falar que cada químio que eu ia era uma atualização do meu sistema. Eu falo que eu gosto muito da tecnologia, né? Sou uma pessoa voltada para isso. Então, eu falava que era uma atualização no meu sistema, que agora o meu computador ia ficar, meu sisteminha ali ia ficar 100%, né? E aí eu fiz 4 químios vermelhas, 12 químios brancas. Foram pesadas, né? E assim, eu achei que elas fossem ser pior. Mas eu não sei se é porque eu coloquei na minha cabeça que toda vez que eu fosse lá era para minha cura. E cada gota que entrasse no meu corpo ia ser para minha cura. Então eu ia feliz. Eu colocava uma roupa colorida, eu chegava animada. Eu tenho um monte de enfermeiros que eu falo que eram os meus enfermeiros. Eu levava chocolate, levava pão de mel, a gente conversava e virava uma bagunça ali na minha químio, né? E eu acho que isso daí fez a diferença. O meu marido, a minha mãe, a minha sogra me acompanharam em todas, né? Assim, cada hora um que podia. A rotina de casa modificou muito, né? Eu que sou uma mãe de 3, com marido, com a vida totalmente ativa de trabalho e tudo. Mas deu conta. Não foi nada, gente. Foram, assim, alguns meses e já passou. Verdade. Graças a Deus, eu consegui passar pelas químios, que era a parte que mais me preocupava, né? Perdi meus cabelinhos, fui raspar com todo mundo e coloquei aqui no Instagram também o vídeo, porque eu falo que é bom a gente também mostrar para as outras pessoas que vai ficar tudo bem, né? Exatamente. E que o cabelo vai crescer, olha como é que já tá o meu agora. Já tô até. Eu falo que tô com cara de cabelo agora. Mas tô com a cor do cabelo, né? Tá vendo? Vai crescer, é verdade.
Agora eu já sinto o cabelinho, ó. E eu tinha muita dor na minha cabeça quando meu cabelo ia cair. Muita dor. Nossa, Aham, foi a coisa mais insuportável da minha vida e da minha químio. Foi o aham, dia que eu acordei e falei, hoje é o dia de eu raspar o cabelo. Porque eu sentia como se quisesse cuspir alguma coisa e tava entupido, né? Assim, pra mim aham. doeu demais. Tenho muita sensibilidade. E você chegou a usar aquela touquinha, Vi? Na clínica que eu fiz a químio, Aham, a primeira sessão eles davam como cortesia para você testar. Para ver se você. Eu tentei, eu fiquei 40 minutos com a touca. sim, Mas para mim, Clau, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita vai, assim, eu me cuido, mas eu não morro de vaidade, entendi. entendeu? Eu me preocupo com outras coisas. E quando eu cheguei naquela químio, eu sentei numa poltrona, colocaram aquele negócio na minha cabeça, ficou um tubo saindo aqui atrás que eu não podia encostar. Aí eu já estava vendo aquele monte de medicamento entrando, então eu tinha que pensar no gelado, pensar no que estava entrando, queria conversar com meu marido, queria falar que estava tudo bem, aí ao mesmo tempo eles me deram um remédio, um antidepressivo que eles dão junto para poder aguentar aquela situação do gelado. E eu Sim. comecei a ficar meio, acho que um pouco zonza, aí eu pedi Aham, para tirar. Então eu falo assim que eu não fui guerreira para isso, mas eu também não me importei de perder os cabelos. sim. Eu preferi mais ficar bem, ficar encostada na minha poltrona, Aham, conversar, sem ter que pensar que estava gelando, que estava me matando ali aquela dor, sabe? Eu preferi sim. tirar. É. Nossa, eu bato muitas palmas para quem consegue. Porque fala que é bem gelado, né, Vi? É Muito gelado. muito dolorido, assim, uma coisa do crânio, assim, quando você tá com muito frio, Aham, já é muito ruim, né? Quando a gente passa muito frio, sim. né? Na mão, né? E era muito gelado, era muito gelado. Ah, tá. E assim, eu sempre tive pouquíssimo cabelo. Eu sabia que a hora que caísse, o primeiro mecha que caísse, eu já ia ficar careca de uma parte. Sim. Eu não sou uma pessoa dotada de muitos cabelos, assim, né? Pra falar, nossa, Vivi, se perder um pouco, não vai fazer nada. Mas perde, gente. É, não E eu tem fiz como. muitas, né? Eu fiz muitas. Eu fiz 16 sessões. É verdade. Bastante, Vi. Né? Se fosse uma pessoa que vai fazer 4, 5, talvez ali, não sei, né, também. Mas a touca pra mim é uma coisa que não faz falta na minha vida. Eu acho que é de cada um, né? Cada um. E o incômodo, né? Eu não sei, eu já vi, eu não precisei usar, né? Eu não uso porque a minha quimio é VO. Isso, Mas com algumas meninas que eu já falei, elas falam que incomoda muito, Vi. incomoda. É muito gelada, na verdade. Muito, muito gelado e você fica muito indisposta, sentada com aquilo, porque eu ficava lá umas 5 horas, estou fazendo minha quimio. Aham, E aí você tem que começar a tocar uma hora antes, meia hora antes, aí começa a sua medicação. Aí aham. quando você acaba a sua medicação, você ainda tem que manter mais uma hora e meia de touca. Nossa, Então aquela quimioterapia de 5 horas, ela já ia durar para mim 7 horas. nossa, Então eu já comecei a pensar em tudo isso, porque o dia da quimioterapia já era uma rotina diferenciada na minha casa. E quando sim. eu comecei aquela touca, eu fiquei esses 40 minutos que eu digo, mas na verdade eu fiquei 30 minutos, aí deu o medicamento, comecei com o medicamento 10. Aí eu Aham, fiquei com medo, eu falei, o que, que eu vou sentir do medicamento? O que, que eu não vou? Eu tô sentindo a touca. Eu comecei a ficar meio paranoica. Pra mim nossa, deu uma tortura na minha cabeça, eu tirei. aham. Ô, Entendeu? Vi, conta pra nós, como que foi o momento mais difícil pra você, de todo? Mas teve algum momento mais difícil durante o tratamento? Olha, quando eu peguei Covid, porque eu tava fazendo. Eu comecei as quimios brancas Uhum, e eu peguei Covid. Eu fiquei bem, pra falar a verdade, mas eu fiquei com medo. sim, Porque o Covid é uma doença pesada, né? E a gente, como uma paciente com uma paciente oncológica, com todas as suas limitações, porque aí eu já tinha a imunidade também um pouco baixa. Então, eu não demonstrei muito, né? Fiquei no meu quarto fechada ali uma semana, fazendo uhum. muita inalação, porque eu tive muita tosse. Consegui ficar em casa, mas eu vou falar que eu fiquei com bastante medo. Imagino. Fiquei com bastante medo, porque eu falei, só faltava agora eu pegar alguma outra coisa junto, me dar alguma coisa no pulmão. Uhum, E não sei, né? A gente tá frágil. A gente sim, sim. acha que tá muito forte, mas tá muito frágil, né? Assim, a Foi logo gente no início do tratamento, Vi?
E você fiz pegou... as 4, não, eu fiz as 4 vermelhas, foi no final de maio. Então eu comecei em março, eu Uhum. fiz praticamente um mês. Eu tava acho que na segunda ou na terceira branca já. Ah, Porque eu tava indo semanal, porque as minhas brancas eu fiz semanais, né? Então eu uhum. acabei ficando uma semana. E foi a única vez também que eu parei o tratamento. Sim. E pro finalzinho também das químios, eu tive um pouco de. Eu tive muita anemia e a minha imunidade ficou bem baixa, precisei tomar umas injeções extras lá. Uhum. E eu tinha muito medo, né? Uma pessoa bundona como eu, da cirurgia. Porque eu sou muito medrosa. Uhum. Eu nunca fiz muitas coisas na minha vida de cirurgia e eu sou um pouco medrosa para cirurgia. Eu tenho que confessar. Uhum. E aí, aquela história toda, né? Se você vai tirar a mama toda, se você não vai, se o Sim, tumor diminui, se o tumor não diminui. Então, todo aquele período da químio, eu fiquei tensa com a história de como ia ser minha cirurgia. entendi. Aí depois o seio vai ficar menor, se não vai ficar, se não vai, cada médico fala uma coisa, você, além da doença, ainda tem que pensar na parte estética, mas eu não queria saber da parte estética, eu preferia mais Uhum. era me livrar logo daquilo, Sim, sim. né? Então, mas eu tive uma boa resposta à químio. O meu tumor, por mais que ele é muito, muito ruim, o triplo negativo, Uhum. ele é um dos tumores que respondem muito bem à quimioterapia. Então, o meu tumor, ele começou com 2 centímetros, ele passou para 7 até o início da minha químio, e eu acabei a químio, ele tendo 0,6 de tamanho. Então, Nossa, assim, foi sensacional, né? que bom, que bom. Foi uma resposta muito boa mesmo, a medicação. Sim, E eu pude fazer só o quadrante. que bom. Não era que eu estava preocupada se eu tivesse que tirar as 2 mamas. Eu não estava. Tava com medo Imagina. de não me mexer, de sentir dor, porque eu sou medrosa, Uhum. né? Mas eu acabei que eu consegui fazer a cirurgia do quadrante. A axila também tirou 4 linfonodos também e saíram todos os materiais negativos. Que bom. Foi, graças a Deus, teve uma boa resposta. Também se tivesse saído positivo alguma coisa, ia tomar um pouco de quimio oral, não era um bicho de 7 Uhum. cabeças. Eu falo assim, Sim. não precisa a gente ficar nervosa. Eu sempre tive um médico bom, muito bom, meus médicos onco e as minhas Uhum. mastos, porque eu acabei pulando um pouco de galho em galho nas mastos até eu cair com quem me fazia a cirurgia, né? Ah, tá. A Uhum. gente tem um pouco de nervoso com essas coisas de convênio, de Sim, SUS, de quem vai te operar, se você vai ter que. Na hora, às vezes, você cai num buraco que às vezes você acha que vai ter que pagar, e de repente você sai que você acha que não vai ter que pagar mais, porque você tem medo de tudo. sim. E tudo começa a te deixar meio ansiosa, né? E acabou que eu consegui depois, meu convênio acabou me atendendo tudo certinho e eu consegui fazer a cirurgia tudo pelo convênio, né? Ah, que bom, que bom. E eu fiz o quadrante, não ficou, não vai precisar fazer reconstrução também. Uhum. Então, o meu medo, acho que me ajudou um pouco também, que eu consegui absorver coisa boa, porque eu rezava tanto por causa da cirurgia. Imagino. Eu acho que a Sim, gente tem que pedir com fé e pensar positivo que vai dar certo, né? E verdade. acabou que a cirurgia foi tão leve, e aí a gente não sente nem dor, né? E hoje, e eu achava que eu ia tomar 1 milhão de pontos e depois é colado lá o negócio. Aí eu falei, meu, tá ótimo. É tão diferente, A né? gente não precisa ficar com medo, né? É E eu verdade, não tinha tido verdade. tanta oportunidade, por exemplo, se eu tivesse conhecido vocês antes, e a gente tivesse falado, eu tivesse visto algumas cicatrizes, daí talvez eu teria ficado Sim, mais calma. sim, Por sim. isso que eu falo, o contato, o dividir a experiência ajuda. O Muito. compartilhar a dor. Um dia você tá lá Verdade. com muita dor mesmo, passou mal, vomitou, aconteceu alguma coisa, compartilha, divide, porque vai fazer diferença depois pra gente sentir de novo, ou pra outra pessoa que não sentiu ter aquele sentimento, né? Sim, sim, E verdade. aí e foi bom. Agora eu tô ansiosa, óbvio, que eu sou uma garota ansiosa. Ansiosa? Super, quase nada, imagina. Uhum. Vou fazer as rádios. Isso. Por mais que o meu tumor desapareceu, foi tirado tudo ali, mas eu não fiz a mastectomia, né? Então Sim. é necessário, obrigatório fazer a radioterapia. Uhum. Então a gente precisa dar uma selada ali dentro, dar uma Isso. completada ali na situação ali, né? Aí Uhum. já tô ansiosa para saber o que eu vou sentir, o que eu vou ter, mas vou Bom, começar.
eu fiz a radioterapia no quadril, né? Por Ah, causa tá. da metástase, né? E como eu estava com tumor no quadril. Sim. Não é assim, eu falo que vai de cada um, né? Para cada, é que nem o diagnóstico, né? Vai para Sim. cada pessoa, né? Então, assim, com quem eu tenho conversado, com as meninas, né? Que faz na mama, elas falam que é mais tranquilo. Não Ai, que sei bom. se é. Acho que vai de cada um para cada uma, né? Eu Eu não, acho que vai ser. vai sim, se Deus quiser, você vai ver que vai ser tranquilo também. Não A é parte mais assim, chatinha é que a gente não pode tomar sol, tem que tomar cuidado por causa da é, pele, né? Essa parte isso é mais verdade. a gente tem que tomar cuidado. E agora a gente vai pegar uma época de calor, né? Sim, Então a gente isso é assim tem que se verdade. cuidar, né? Mesmo pacientes oncológicos que estão fazendo a químio, né? Não pode tomar sol. É, Essa parte toda aí eu tomo maior cuidado também. verdade. Sai toda Precisa, né? Assim, coberta na a gente rua. precisa do sol, mas tem que tomar aquele cuidado, né, Vi? Exato. Aquele cuidado, Não né? pode Aquele tomar mais cuidado. exposto. Mas assim, Exatamente. eu tô me cuidando bastante, né? Então a gente. Eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou muito obediente. Então eu Isso aí. lembro que quando eu fui a primeira vez na químio, a enfermeira navegadora, que Aham. elas são muito queridas, né? Elas ajudam demais, né? Ela falou assim: olha, você come. Mesmo que você solte a comida depois, mas come. Aí eu falei, gente, eu Sim. vou comer. Porque realmente eu fiquei, acho que durante março, abril, maio, junho, julho, 5 meses sem sentir gosto de comida. Hum. Sentia Falta- gosto de ferro, Sim, é isso né? mesmo. Um gosto ruim. Mas eu comia, como se eu estivesse sentindo gosto. Porque assim, eu falo, a gente já conhece o gosto da comida. Se Sim, é um bolo de chocolate, lembra do gosto do bolo de chocolate e come, mesmo que não tiver gosto de bolo de chocolate. E eu verdade. comia. Então eu falo que eu sou obediente nesse sentido. Mandou eu Aham. comer, eu como. Mandou eu dormir bastante, eu durmo. Mandou eu fazer tal coisa, eu faço. A única coisa que eu sou um terror é exercício físico, né? Mas Ah. agora, ai meu Deus, precisava tomar um jeito na minha vida, sabe? Acho que todas nós, né, Vi? Meu Deus, eu já sou uma pessoa dotada de preguiça de exercício a vida toda, durante 40 anos. Aham. Eu nunca gostei de exercício. Eu Mas até gosto de uma aulinha em grupo, uma coisinha ou outra, mas gente do céu. Só que aí o meu médico falava assim para mim: vai caminhar. Eu falava, doutor do céu, eu não posso nem respirar com essas químicas, porque eu tinha muita fadiga. Eu sim. me sentia muito cansada. Meu maior efeito colateral foi a fadiga. Aham. E eu não tinha gosto na boca, mas isso daí não me atrapalhava. Só que eu, por exemplo, eu não conseguia andar, às vezes, do meu quarto até a sala e, de repente, arrumar o lençol do meu sofá, que as minhas filhas ficam pulando lá e bagunçam, eu já parecia que eu tinha andado 10 quilômetros. Estava tão cansada, né? Então, eu tinha muito cansaço mesmo, físico. Aham. Aí eu falava, doutor, não vai ser agora que eu tô ferrada, né? Eu falava que o senhor vai mandar eu caminhar, né? Agora eu também não vou caminhar. Era só essa minha briga com o meu onco, só. Eu via, mas todos eles falam, né? A minha mesmo, ela, na verdade, ela nem fala mais, né? E eu falo, doutora, é fácil, de vez em quando, eu faço uma tremenda, de vez em quando, né? Mas, na verdade, o exercício físico faz parte do nosso Faz. tratamento, né? Pelo menos Assim, 30 minutos por dia, né? Importante. exatamente, é muito importante, né? Eles falam, sempre falam a mesma coisa e às vezes a gente acaba não fazendo, mas faz parte. Faz Aliás, para parte. todas as pessoas, né? Faz muito bem, principalmente para as mulheres, né? Mesmo nós que estamos em tratamento, mas mesmo aquelas que não estão, o Exato. exercício faz bem. Não é questão de ficar bonita, esbelta, né? Ficar aparecendo um corpo. Não, É nem para a tanto só pela saúde. aparência, pela saúde. E às vezes eu falava assim, né? Gente, mas para que eu vou fazer exercício? Eu tenho uma vida agitada, eu levo as crianças na escola, eu faço isso, eu vou fazer aquilo, eu trabalho. Mas não é o exercício físico. Não é. Tem que caminhar, ou fazer uma bicicleta, ou subir a escada 30 minutos por nós. Sim, é isso mesmo. Assim, eu sempre tive uma alimentação saudável, eu sempre me cuidei nessa parte. Por mais que eu não fazia exercícios, mas eu sempre me cuidei muito com essa parte de alimentação e ter uma vida saudável. Sim. Não, nunca fui fumante, por exemplo. Nunca fui alcoólatra, nunca bebi muito além da conta. Já tomava meu vinho, uma cerveja, mas Sim. nada anormal, né? Então, assim, agora eu também não tô bebendo mais. Mas eu falei pro meu marido, eu falei assim, é que agora o meu plano
é realmente enfiar esse negócio fitness ali na minha cabeça, de algum jeito. Vou implantar isso por mim. Sim, Por verdade. mim, pelo meu bem-estar. Porque eu sei que vai Sim, fazer diferença dentro da minha saúde 30 minutinhos por dia. faz. Então, Faz muito. agora eu já tô. Eu já posso voltar agora, nessa semana. Já semana Aham. que eu já posso voltar. Hoje eu já não voltei, né? E já deu um mês da minha cirurgia. Eu posso Aham. voltar agora. Aí eu falei, eu vou voltar agora. Eu falei pro meu marido, eu vou voltar agora. Eu vou daqui 15 dias eu vou fazer a rádio, vou ter que parar de novo. Sempre arrumo uma desculpa. Sempre a gente arruma uma desculpinha, né? Mas eu vou fazer, eu vou fazer. Eu falei que eu vou fazer. Então, assim, eu vou continuar Sim. cuidando da minha alimentação. Teve uma coisa boa, por exemplo. Eu me regrei muito a comer a cada 3 horas. Ah, Antes, eu achava que o não comer muito fazia eu emagrecer. Muito pelo contrário. Às vezes eu tava com mais fome depois no é. horário que eu ia comer. Então, Aham. eu peguei muitas dicas da nutricionista lá do hospital. É, a, a forma de eu não ficar com a imunidade baixa, que nem eu tomo todo dia aquele suco verde de manhã. Aham. Então, eu me regrei a ter uma qualidade de vida melhor agora. E é besteira, você não vai gastar dinheiro para fazer isso. Você faz um Aham. suco verde lá no seu liquidificador de manhã e toma. Pensa que não, mas te dá uma energia diferente já de manhã, Ah, que né? bom. Come um Aham. pouquinho de mamão, eu era mais anti-mamão, aí come um pouquinho de mamão, que eles falavam que era bom na químio. Aham. Tirei o pão, parei de comer o pão, mas como ovo. Então, assim, muitas coisas boas o câncer me deu também, sabe? Eu não posso pensar no câncer como uma coisa muito ruim. Ele foi uma, uma péssima notícia para mim, que eu tive que enfrentar, mas ele me deu uma grande oportunidade de Verdade. ver o câncer com outros olhos. Às vezes eu assistia a um filme de alguém que tinha câncer e eu ficava com muita tristeza daquele filme. Hoje eu vejo uma pessoa que tem câncer, eu não fico triste. Eu não fico triste por mim. Eu falo, Sim. meu Deus, como a ciência é maravilhosa. Quantos tratamentos tem, né? Quanta coisa boa. E se Verdade. eu tive que ter isso na minha vida, é como uma outra pessoa que tem outras doenças. E a gente vai Sim. cuidar e vai tratar. É E não vai verdade. morrer disso. Muitas vezes não vai. E também se tiver que morrer disso, é a nossa hora. Entendeu? Então, Com assim, certeza. é muito, é muito triste, assim. Eu sei que tem muitas pessoas próximas que te Aham. enxergam com um olhar de dó, né? Te enxergam com um pouco, ficam com um pouco de, como que eu posso dizer, medo de você, de repente, de te convidar para fazer um passeio, porque acha, assim, Sim. uma vez eu não fui num passeio, eu falei, por que vocês não me convidaram? Ai, porque a gente achou que você estava num momento. Eu falei, não, gente, quem tem que achar alguma coisa sou eu. Eu tenho que achar alguma coisa. Eu, Verdade. eu posso combinar um passeio com você amanhã. Se eu não acordar bem, eu vou falar, Cláudia, eu não vou passear com você amanhã. Não estou me Sim. sentindo bem. Eu não acordei bem. Sim. Então, eu, mais do que ninguém, tenho que saber o que eu posso fazer. Por isso que eu É isso falo que mesmo. eu quero. Eu já gostava de curtir a vida, então agora eu quero curtir mais ainda. É Eu isso não mesmo. quero acordar mais estressada. Eu não quero mais ter que conviver com gente estressada, com gente que não me agrega coisas boas. Não É isso. quero mais me envolver num assunto de uma briga familiar de duas pessoas para ficar escutando, sabe assim? Então, assim, eu falei que eu Uhum. ganhei muita coisa agora. Eu vivi 42 anos. Eu tenho Sim. um antes do câncer, eu sou que nem vocês ontem no evento, eu sou o AC e o DC, né? Então, antes do câncer e É, depois do câncer. é Eu isso quero mesmo. chegar nos 100 anos agora diferente, Exatamente. entendeu? Antes eu era É isso maníaca mesmo. com a minha casa, com a limpeza da minha casa, com a organização da minha casa. Aham. Sabe o que é você chegar da quimioterapia, ver a sua casa virada dos avessos, porque as suas filhas bagunçaram tudo, e você Sim. olhar e falar, primeiro eu e depois a casa? Então você É isso mesmo. aprende a É olhar o isso mesmo. mundo de outra forma. É isso mesmo. Né? E de É, repente alguém te liga e fala, quer sair hoje? Sexta-feira minha amiga falou, quer tomar um café comigo à tarde? Eu falei, tô dentro. é bem Entendeu? assim mesmo. Cheia de roupa para Enfim. lavar, cheia de coisa para fazer, cheia de cliente para atender, para mandar minhas roupas. E eu não, vou Uhum. tomar café, vou tomar café. É. A A vida é gente não isso, pode ó. perder as oportunidades, né, Vi?
Exatamente. E não pode perder as oportunidades. É que a gente Nada. está tendo uma oportunidade, Deus está nos dando uma oportunidade novamente. Então, assim, Exatamente. se a gente for perder, né? Lógico, é bem aquilo que você falou. Tem um dia que a gente não está tá bem. Vai ter Exato. dia, porque nós estamos em tratamento. Mas quando a Claro. gente está bem, meu, é que eu também sou assim. Se me chamar, tô indo, filho. Eu Exatamente. vou Olha, e quero sábado eu fui no aproveitar. Parque do Ibirapuera. Falei assim, vamos pro parque, vamos fazer exercício. Vamos pro parque. Andei 1 hora no parque. Ontem já não podia nem mexer as coxas, né? Porque a gente não anda. É, a Fiquei gente com não anda dor. quando quer Aí, de andar. repente, você quer andar 10 quilômetros naquele dia, né? Não é assim também. Já vai Exato. começando devagar, eu falo. Mas, assim, eu vi um dia lindo. Aí eu falei, nossa, agora eu vou fazer a rádio. Vou ficar 6 meses sem sol, o médico me falou. Falou, vivi 3 meses sem piscina por causa do cloro. 3 meses sem água do mar. E 6 meses sem sol. Eu falei, eu vou pro sol agora, gente. Eu não quero nem saber. Eu vou pro sol agora. É. Vamos tomar um sol, mas de boné, passei bastante Uhum, protetor e fui um pouquinho no parque. uhum, Aproveitei minha vida, entendeu? Não sim. tô mais agora, não vou mais ficar parada. Meu cachorrinho de 18 anos morreu em abril. Ai, que Ele dó. morreu na minha primeira quimio. Eu falo até que ele ficou mais doentinho quando eu fiquei doente, porque o animal acho que sente mais. Sente, sente. Aí todo mundo, ai, não adota agora não, Vivi, espera, né? Você tá seco. Já peguei outro cachorro, entendeu? Vou ficar. Bem assim mesmo. Não, eu quero É, fazer tudo hoje. Eu quero fazer tudo hoje. é Não quero mais deixar pra nada pra amanhã. E verdade. assim, não pensar muito, né? Lógico, a gente não vai sair gastando um pouco do dinheiro que a gente tem para depois também não ter o que comer no final do mês, né? A gente fala brincando, assim, mas a gente tem que aproveitar, gente. Sim, Conversa com uma amiga, vai pro seu quarto, lê um livro se você tem vontade. Se sim. permite, eu ganhei uma massagem lá no dia do Passarela da Vida. Falei, essa semana eu vou Ah, que marcar minha bacana. massagem. Vou marcar minha massagem, Ah, isso mesmo, vai tá? mesmo. Quero curtir eu. A gente É, é uma, a gente é uma mulher guerreira, né? Então a gente é a exatamente. melhor mãe, é a melhor mulher, é a melhor dona de casa, é a melhor chefe do seu próprio negócio, ou a melhor funcionária, ou a melhor qualquer coisa que seja. A gente sempre quer ser a melhor. Só que a Sim, gente às vezes não é a melhor com a gente, verdade. né? A gente abandona a gente. Sim, verdade. E não A a gente questão esquece assim, da gente, né? exato, entendeu? Então, assim, eu estava em dia com os meus exames. Uhum. Graças a Deus. Porque mesmo na mamografia, o meu tumor não aparecia. Ah, Porque no dia eu descobri no dia 19, eu acordei com aquele tumor que eu te falei. uhum, No dia 21 eu fui fazer a mamografia e ele não aparecia. Só que a própria médica, a própria menina radiologista uhum. sentiu também. E aí ela já me encaminhou para dentro da própria clínica para o próprio ultrassom. Aí que eles enxergaram. Então assim, eu sempre me cuidei. E ainda aconteceu isso comigo. Então, as pessoas também, eu quero deixar até um recado. Que quem Exatamente. ainda tem a vida corrida e não deixa de fazer o seu exame uma vez por ano, gente. Se cuidar mais ainda. Eu ainda tô brincando aqui falando de me cuidar, de fazer uma massagem, mas assim, o exame, eu tenho amigas que me falaram que faz 2 anos que não vão no ginecologista. Nossa, Porque teve a pandemia, acabei não indo, tava com as crianças. Gente, não pode. é, É muito perigoso, porque o câncer, ele pode ser uma doença ruim, ele pode ter um bom tratamento, mas ele também, se ele tiver que te devastar, ele te devasta e muito rápido. exatamente. E se ele for descoberto no início, é muito mais fácil para tratar. Uhum, Né? A verdade, gente sabe, a gente não pode desistir da gente. verdade. E é olhar o colesterol também, porque tem gente que às vezes do nada pode morrer de alguma outra coisa, de um infarto. Sim, sim. Não sabe, tá muito cansada, vai ver tá com problema na tireoide, não sabe. Aí tem essa Verdade. parte toda ginecológica, nossa, que mulher é um terror com essas coisas, né? Então, Sim, eu falo, gente, eu ando falando isso direto, eu tô aproveitando muito meu jeito de ser comunicativa, de ficar falando aqui pelo Instagram e sim, e sempre pedindo isso para as pessoas, se cuidem. sim. Olhem para vocês com outro, se façam autoexame, vão até a médica. É tão bom também na nossa médica bater um papo com a ginecologista. Sim, Né? Uma vez por ano, um momento tão bom nosso. A gente tá ficando mais velha também. Tanta exatamente. coisa, né? Tanta coisa no corpo muda.
tudo muda, né, Pi? Tudo, né? Muito, toda hora. Eu até brinquei, esse dia eu fui fazer uma palestra e eu sempre falo, né, assim, tem que fazer o autoexame, né? E é aquela hora que você tá deitada lá, né? O mozão tá lá junto, é o mozão fazer, né? Dá uma revirada ali, né? É verdade, né? É Eu falo, verdade. meu marido fala, então, porque precisa fazer, né? O autoexame. É necessário fazer o autoexame, Exatamente. né? E é aquilo que você acabou de falar. Às vezes a gente tem tempo para todo mundo, mas não tem tempo para você, Exatamente. né? Você tem tempo para o marido, para o filho, para a sogra, para a mãe, para o pai, para todo mundo. Mas aonde está a Viviane? Aonde está a Cláudia, né? Então a gente Exatamente. acaba não deixando, né? E E agora, assim, quando a a gente gente tem o sabe. diagnóstico, a gente tem tempo, Exatamente. E a não gente é? sabe, por exemplo, o caso do câncer da Simone, que foi um câncer através de uma íngua, né, que ela conta. Sim, sim. Eu falo assim, quando você vai tomar o seu banho, toma o seu banho, você e seu banho. Então, no mesmo momento que você começa aqui a lavar a cabeça, você vai olhando se não tem alguma coisa atrás da orelha, vai se olhando, vai lavar, vai fazer o exame do seio, já faz no seio, já passa a mão na barriga, fala, às vezes eu tô meio gordinha, mas aperta a Uhum, sua barriga, vê se tá tudo bem, se você não tem dor. Vai lavar o é. bumbum, eu falo para minhas filhas, lava o bumbum direito, né? Como a Simone, por exemplo, se ela não Sim, tivesse percebido, vai, às vezes você tá com uma feridinha, um pelo encravado, pode ser um câncer de pele, pode ser um furúnculo, pode ser uma besteira. Como não sim, pode não ser uma besteira. Então, assim, verdade. é 5 minutos que você pode fazer o seu banho, não tem problema, mas olha para você no seu banho. Pensa em você. Porque a gente está fazendo banho, a gente está tomando banho, está pensando no mercado, está pensando no trabalho, o que eu vou fazer Uhum, depois, que roupa que eu vou colocar. Não, para. Eu acho que está faltando a gente respirar um pouco. Eu sim, sou muito agitada, sou muito ansiosa. Nunca tentei tomar remédio também, que é o meu jeito. Eu sou ligada no 220. Eu não vou deixar de ser assim. Mas uhum, agora eu tô dando esse olhar com amor para mim. isso mesmo. Acordei, coloquei minhas filhas para ir para a escola, não tenho nada para fazer de muito urgente, volto a dormir. É Se eu isso estiver mesmo. muito cansada, entendeu? Uhum, Né? E assim, lógico, agora eu tô com mais tempo, porque eu realmente tô tomando bastante cuidado comigo, né? Tô me tratando. Mas mesmo assim, a mãe que chegou o dia inteiro do trabalho, às vezes ela só quer sentar no sofá de televisão. Faz isso hoje, senta no sofá de televisão. é verdade, é Deixa verdade, aquela louça pra lá, deixa aquelas panelas lá, deixa a comida na panela, não estraga, não. Deixa tudo na é verdade. geladeira, amanhã você arruma, né? Mas é bem isso mesmo, né, Vi? A A gente gente quer se acaba não tendo cobrar, tempo, a gente se cobra muito, se né? cobra Principalmente muito, a mulher se cobra muito, porque ela quer dar conta de tudo. tudo. E muitas vezes não podemos fazer tudo. E agora que a gente vai ter uma rotina, né, Cláudia, que nem agora. Eu nunca convivi com Sim. uma. Eu convivi com a minha avó. Minha avó teve um câncer de estômago, que foi uma coisa pontual. Aham. E ela fez uma cirurgia de estômago, fez um ano de quimioterapia, ela fazia uma vez Sim. por ano. Depois ela acabou, ela ia no médico e resolveu a situação dela. Não, não morreu nem disso. Viveu Aham. 18 anos e acabou morrendo do coração. Eu falo o seguinte, agora o câncer é uma coisa chata no final. Porque você, agora que você descobre um câncer, você não está livre dele pela vida. Sim. Agora eu tenho que ir no médico a cada 3 meses, depois o médico falou que vai passar para 6, depois vai ser a cada um ano. Aí eu vou ter que ficar todo ano fazendo aquele controle, porque eu já sou uma paciente oncológica, daqui a um tempo eu posso não ter mais o câncer, mas eu já vou ter sido uma paciente oncológica. Sim. Então, assim, se você descobre tudo no início, não deixa acontecer aquilo tudo, É. facilita para nós mesmas, né? Sim, sim, com Né? certeza. Como o câncer do colo do útero, como não só o colo retal, muitos, Sim, né, que tem sim, tratamento antes de acontecer o câncer, verdade, Vi. né? Verdade, Com verdade. prevenção, né, que eu falo, indo no Sim, médico, se cuidando. sim. Sim. O câncer de colo de útero está matando muitas mulheres, porque as mulheres deixaram de fazer a prevenção. Então, Prevenção. quando vai ir, já está avançado, né? E demora muito para começar a ser obrigatório o exame, só que eu acho Sim, que deveria ser mais cedo, né? Você não acha também? eu acho também. Eu acho assim que a menina, depois dos 14 anos, eu acho que ela já teria que ter acompanhamento ginecológico. Eu também Porque, acho. assim, é uma coisa é do colo do útero, né? Então, assim, menstruou,
eu acho que deveria ter acompanhamento com o ginecologista para evitar o índice tão alto de câncer de colo de útero, que Verdade. está tendo muito, né? Então, assim, é uma doença que é muitas... E sem contar que não é só colo de útero, tem de ovário também, De ovário, né? muito. De ovário, né? A gente sabe o tanto. E tem mulheres aí que têm câncer de ovário, gente. É, E porque não tem é tão gente que não vai no tratado. médico. A pessoa fala assim, não, eu só tenho que fazer mamografia com 45 anos. Então, É. enquanto isso, a pessoa vai, por exemplo, no clínico geral. Sim, Só para olhar o colesterol, para olhar... E não olha nada das outras coisas. é, Mas você precisa passar desses médicos durante a sua vida. precisa, precisa. Você não Pelo pode menos uma aparecer na frente de vez, um né? médico com 45 anos e fazer uma colposcopia, né? Colposcopia, isso, A primeira colposcopia. vez com 45 anos sem nunca ter passado num procto. Já pensou? É surreal para mim. É muito difícil, porque não é tão divulgado, Vi, Não é. sabe? Assim, o mês de outubro, a gente fala muito, né? Nós que já estamos passando pelo tratamento, então a gente fala do assunto, que não é só mama, é do colo de útero, é de ovário, né? Então, Tudo, né? assim, a gente começa a comentar, mas na televisão mesmo, eles só falam da mama no outubro. Você vai ver, É, vai acabar o mês de outubro, dia 31. Não vão falar mais. Nós já não estamos fala, chegando no novembro azul, que é o câncer de próstata, que é tão importante quanto o de mama. com certeza. Mas a gente não tem tanta conscientização. Tanto Você que não quando vê. você pega o diagnóstico, você se sente sozinha no mundo. Você não sabe nem o que marcar. Eu me senti Exatamente. desse... A minha sogra falou, Vivi, você tem que ir no mastro. Eu vou te marcar no meu mastro. Uhum. Assim, eu nem... É o que você está falando. A gente... É isso que eu falo. As pessoas também... A gente tem um grande defeito, o ser humano. A gente só enxerga o que é confortável pra gente. Então, eu tenho muitas amigas que agora que eu tô com câncer de mama, estão aprendendo do assunto porque elas estão comigo. Uhum. Mas eu mesma não sabia tantas coisas do câncer. Sim, E isso deveria ser matéria de escola, sim. né? Porque, gente, esse ano é mais de 66 mil novos casos de câncer, né? Exatamente, exatamente. Não é Sem assim, contar que a Vivi todo teve dia, câncer né? de mama, é todo dia, toda hora. Todo Toda dia tem hora. 4 a 5 mulheres que me chamam aqui no Instagram, dividindo Uhum. comigo. Dividindo Sim, comigo. é Vivi, também incrível descobri o como meu. aumentou, Aumentou, como aumentou entendeu? muito os Então, assim, a casos. gente não pode fechar os olhos. É verdade. E meninas novas, né, Clau? Que Sim, era uma meninas coisa mais novas. difícil, né? É, bem mais difícil. Agora são mais novas, são abaixo dos 35 anos que Sim, está acontecendo, acho né? que foi a Margot, se eu não me engano, posso estar falando errado, que no evento falou, não sei se foi a Margot, acho que não foi ela, não. Falou Uhum. de uma menina de 15 anos, Nossa, tá vendo? que É muito alguém cedo. contou esse testemunho lá no dia do evento, um absurdo. Uhum. Então, É assim, muito cedo. Muito muito. cedo o diagnóstico, né? Se você não tem o diagnóstico cedo, não tem o tratamento, né? E assim, é algo que está acontecendo aí, que nem a gente teve no Congresso, né? E os próprios médicos lá falando, né, do índice que está aumentando diariamente. Sim, E a toda gente hora. vê isso. E a gente vê isso sempre, gente, E a gente não né? sabe, né? Eu ainda coloquei a careca para fora, vou para a porta da escola buscar Sim, minhas filhas careca. Mas sim. eu outro dia eu vi na porta da escola uma mãe com Uhum. um lenço e não sei quem é. Queria ter conversado com ela, sabe? Na hora, eu vi, ela é muito rápida, papum, ela pegou a criança e já saiu fora. E então a gente não olha, é isso que eu tô te falando. Então, o mundo é tão confortável para todo mundo Uhum. que a gente não enxerga. Eu enxergo hoje pessoas com peruca, pessoas com lenço, pacientes oncológicas. Eu entendo quando eu vejo uma mulher, por exemplo, num mega sol, um dia de sol lindo, a pessoa toda capotada ali, com boné, com chapéu, com um monte de coisa. Uhum. Eu já faço aquele cálculo de que já está passando por um tratamento. Sim, E é verdade, porque agora eu estou vivendo aqui dentro. Mas é nem bem todo mundo enxerga isso. verdade, E aí a verdade. gente não tem nenhum olhar na rua de imaginar quem está passando por isso. Mas é muita gente.
A É gente vai muito. no hospital, né? No hospital a gente fica besta, né? Quando eu tenho Sim, uma nossa. consulta, né? A gente fica. É, Eu já não me choco tanto, mas no início eu ficava bem chocada, até, pra falar a verdade. sim, sim. No início, Olha, quando e você para se você, sente. e você fica assim, eu até comentei com a Vilma, né? Eu fiz um depoimento lá para ela e ela publicou, né? E eu ficava assim, admirada quando eu ia nas consultas, né? No início, que eu via os pacientes que eu cuidava lá na consulta, né? E o tanto de pessoas que tem. Às vezes eu chegava lá e falava, meu Deus, e, assim, e não muda. Toda vez que você vai lá, tem pessoas novas, pessoas diferentes, Toda sabe? É vez. incrível, é algo assim. Eu lembro, Vi, que quando eu fui, quando eu tive o diagnóstico em 2019, eu e meu esposo, foi no outubro também, no outubro rosa, nós fomos num seminário, sabe? E lá no Sim. seminário, um dos médicos pesquisadores, eles falaram, ele falou assim, olha, daqui 2, 3 anos, isso foi em 2019, nós estamos vendo agora que é 2022, quase 2023, vocês vão ficar ouvindo que o câncer vai ser como uma doença crônica mesmo. E É. vai ter muita gente, é isso que a gente está vendo ultimamente, muitos casos, muito. É Muito. incrível. Eu moro num condomínio, né? A gente tem o quê aqui? 3 torres de 15 andares. Vamos fazer uma conta assim, 4 apartamentos, 60 apartamentos por blocos, né? 60. Mais ou menos. Deve ser isso daí. Quando eu falei que eu tava aqui no condomínio, 4 pessoas já me contaram também. E assim, Uhum. a gente não ia saber, eu não ia saber, né? Se eu não tivesse com câncer, eu não ia saber que alguém aqui no. Amigas próximas. Sim, É muita gente. sim, É muita muita, gente. muita. E não é isso, é o que você falou, não é só o câncer de mama, gente. Sim, A de próstata também é muita gente. A gente vai ouvir muito, falar agora em novembro. sim. Muita gente. É absurdo. Os homens fogem do hospital, do médico, que nem o diabo foge da cruz, né? A gente tem que falar a verdade. E é Fogem, fogem perigosíssimo. E mesmo. eles nem precisam fazer aquele exame logo quando eles são muito novos. Nem tem que Sim, fazer o exame de toque, né? Eles podem fazer o exato. exame de sangue. É, O exame verdade. de sangue já calcula o negócio lá da próstata, ou a quantidade que tem que ser, para saber Isso, se teria. Então, assim, você não precisa já sofrer, né? A pessoa fala, não sim. vou, porque tem que sofrer, porque tem que fazer. É que nem a colonoscopia, né, gente? Não dói Colonoscopia. nada. Não dói nada. Você Exatamente. dorme. É mais gostoso que a endoscopia, eu falo. Que a Eu nunca endoscopia, às fiz a vezes, você. colonoscopia, fiz só endoscopia só. Eu acho que, nossa, eu já fiz, não dá nada. Nada, né? Ô, Vi, tem Nada. uma menina aqui, ó, que tá perguntando, a Sueli. Ela está perguntando, Sueli Antônio, vocês saberiam explicar por que existe tantos casos de câncer de mama, de ovário, de útero? Olha, essa pergunta, Sueli, Nem os médicos sabem. gente, a gente Olha, teve no congresso, né? E até que os médicos, eles não sabem, assim, dizer exatamente quais são os fatores que estão aumentando os casos. Não dá para saber, né? A genética está mudando muito, né? Nem eles sabem explicar, né? eu Na vou até verdade. falar uma coisinha. Quando eu descobri que eu estava com câncer, eu cheguei na frente do meu onco. E primeiro eu fui no onco, não tinha ainda a imunohistoquímica, que fala o seu tipo de tumor, né? Aham, isso. Aí eu sentei na frente do meu médico e falei assim, doutor Sérgio, eu quero saber por que eu tive câncer. Eu tava esperando, juro por Deus, eu até falei pra ele, eu falei assim, eu tava esperando que ele fosse falar pra mim assim, é porque você come as comidas esquentadas no micro-ondas, é porque você fica com a carona lá no micro-ondas quando você tá, é porque você usa pote de plástico no micro-ondas, é Uhum. porque você usa desodorante qualquer, é porque você usa maquiagem qualquer uma, porque você não come as comidas orgânicas. Eu achei que ele fosse falar isso. Sim. Ele falou assim pra mim, Vivi, ter câncer é que nem você sair na rua e ser atropelado. Você Uhum. nunca sabe que você vai ter câncer. Você simplesmente dorme e acorda com câncer. É uma mutação dentro do seu organismo. Aquela célula acordou, todo mundo acorda bem, e aquela célula acordou de mau humor. E ela virou uma célula ruim.
e ela Exato. se transformou num câncer. Óbvio que a gente sabe que para muitos cânceres genéticos Sim. tem que tomar cuidado. Por exemplo, quem já teve mãe que teve câncer hormonal, aí as filhas não podem tomar anticoncepcional, usar algumas coisas, né? Então, assim, por isso que a gente também não pode dizer que todo mundo tem um tipo só de câncer, né? Cada É, uma tem um tipo. O meu, por exato. exemplo, não tem nenhum receptor hormonal, nada. Eu nem vou Uhum. ter que tomar remédio depois que eu terminar a rádio. Sim, Mas tem gente que toma remédio por 10, 15 anos, se for necessário. que é o meu caso. Então, porque tem receptor hormonal, né? Hormonal. Então a gente, mas não tem uma classificação. É porque você for. Lógico que a gente tem vários hábitos saudáveis que podem te prevenir de ter, né? Não só o Sim, de mama, como outros, né? Por exemplo, fumar, você vai fazer mal pro seu pulmão. sim, exato. Beber muito, você vai fazer mal pro seu fígado. Não ter o Verdade. costume de fazer xixi e tomar água, você vai fazer mal pro seu fígado. É, verdade. Né? E Isso várias mesmo, outras coisas. Então, hábitos saudáveis são importantes, viu, Sueli? Mas assim, verdade. Vi, nós estamos chegando no final da nossa live. que Passou pena. rápido lá. Queria ter ficado Mas mais. eu amei, amei, amei. Quero que você deixe uma mensagem de agradecimento. Se caso cair a nossa live, a gente volta para fazer os agradecimentos, pessoal. Tá. Vi, quero que você faça um deixe uma mensagem, na verdade, nem agradecimento. Uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo e homens também, claro. Eu quero falar o seguinte, que tudo vai passar. Por mais difícil, mais desesperador e mais dolorido que seja, vai passar. E que o dia de hoje pode estar sendo muito difícil, mas que eu tenho certeza que o de amanhã vai ser melhor. E assim, para ninguém desistir de si mesmo. Vai se tratar, mesmo quando parecer que é a pior coisa do mundo. Vai ter um tratamento para você. Verdade. Essa é a minha mensagem. E assim, se cuidem mesmo e olhem para vocês. Verdade. E eu quero te Vinícius. agradecer, Cláudia, porque olha, eu amei fazer a live. Amei, amei. Eu que agradeço, viu, Vi? Agradeço a todos que entraram, a minha filha Beatriz, o meu esposo, a todas as pessoas que entraram, que ficaram conosco nessa live. Gratidão, né, por estar conosco, né? É muito bom que vocês participem junto com a gente. Se caso eu não respondi algumas perguntas, me chama no direct, que eu vou responder as perguntas. A Vivi também, tá bom? Vi, gratidão. Eu que muito agradeço. obrigada, viu? Que Deus, assim, nos fortaleça a cada dia, né? É isso que a gente precisa. E viver intensamente a nossa vida. Amém. Que o câncer é só uma palavra. A gente põe uma vírgula e segue a vida. Segue a vida. Deus aqui de mão dadas com a gente. Ele nunca Com certeza, sempre. Vi, beijão, fica com Deus. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Clau. Fica com Deus. Beijo, você também. Tchau. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigada, Clau. Tchau. Tchau. Tchau.